Solenidade de Pentecostes, ano C. Primeira leitura, Atos 2, 1 a 11. Salmo 103. Segunda leitura, 1 Coríntios 12, 3b a 7, 12 a 13. Evangelho, João 20, 19 a 23. A primeira leitura proclama em linguagem escatológica, rica de símbolos e significados, o evento de Pentecostes, narrando como foi a efusão do Espírito Santo sobre os apóstolos. O Paráclito foi derramado no tempo previsto, num lugar determinado, numa forma inédita, para os escolhidos que estavam reunidos em oração com Maria, a mãe de Jesus. Tudo conforme as instruções dadas pelo Senhor Jesus. A segunda leitura fala exatamente do senhorio de Jesus. Este é um dado objetivo da fé cristã, mas o seu reconhecimento é fruto da ação do Espírito Santo agindo na vida do batizado. A multiplicidade dos dons pertence ao único e mesmo Espírito que foi derramado sobre a Igreja e é o responsável pela unidade dos carismas e ministérios na Igreja, que é o espaço escatológico no qual Jesus Cristo age e realiza a salvação dos seus membros. O Evangelho descreve a presença e a ação de Jesus ressuscitado no meio da comunidade ao anoitecer do domingo de Páscoa. A saudação da paz é o sinal de uma nova realidade e a alegria da presença de Jesus é experimentada pelos discípulos, que recebem o Espírito Santo e a missão reconciliadora da humanidade, isto é, levar esta paz para o mundo através da pregação do Evangelho. Na tradição cristã, o termo Pentecostes designa o acontecimento pascal que se expande graças ao dom inefável do Espírito Santo. Mas o termo é utilizado também para significar os 50 dias em que celebramos liturgicamente a vitória de Jesus Cristo sobre a morte e a preparação para a vinda do Paráclito, que ele prometeu conceder como advogado e mestre. A única novena bíblica é a novena de Pentecostes, pois do dia da ascensão de Jesus até a vinda do Espírito Santo transcorrem exatos 9 dias. Do domingo de Páscoa ao domingo de Pentecostes transcorre o mais antigo tempo litúrgico organizado pela Igreja. Estes 50 dias pascais representam um tempo único de alegria, porque é o prolongamento do evento pascal celebrado no Tríduo Pascal, no qual fazemos memória de Jesus Cristo morto, sepultado, ressuscitado. A solene vigília pascal, celebrada na noite do Sábado Santo, inaugurou este domingo solene, que se estendeu neste período como uma semana de 7 semanas, um verdadeiro jubileu de graças, perfazendo os 50 dias de Páscoa, que são coroados nesta solenidade de Pentecostes. Os cristãos encontraram no Antigo Testamento a fundamentação para este tempo festivo da Igreja. Partindo da festa dos ázimos e do Cordeiro Imolado, isto é, da Páscoa judaica, até a festa das primícias dos frutos da terra, isto é, Pentecostes, terminologia que foi utilizada pelos judeus de língua grega, transcorrem os 50 dias. Na tradição judaica, celebravam-se 2 festas, Páscoa e primícias, mas na tradição cristã, este período passou a ser vivido como um único dia festivo. Por isso, João 20, 19 e 23 apresenta Jesus doando o Espírito aos apóstolos no entardecer do domingo de Páscoa. São Lucas, porém, nos Atos dos Apóstolos, preferiu colocar a revelação da Igreja na festa judaica de Pentecostes. A Igreja que nasceu do lado aberto de Jesus na cruz, isto é, da Páscoa do Senhor, pela efusão do Espírito Santo, é agora manifestada publicamente. Com isso, o evangelista obtém uma relação entre o batismo de Jesus e o início do seu ministério público e o batismo dos discípulos no Espírito Santo
inaugurando o momento da missão da Igreja, testemunha universal do amor de Deus. A Igreja, então, é o grande fruto da Páscoa, e ela recolhe, no dia de Pentecostes, as primícias dos 3.000 convertidos, após ouvirem a pregação do apóstolo Pedro. Aqueles, pois, que acolheram sua palavra, fizeram-se batizar, e acrescentaram-se a ele naquele dia cerca de 3.000 pessoas. Atos 2:41. Vemos que o interesse de Lucas é fazer coincidir o sentido da festa judaica das primícias com a conversão destas 3.000 pessoas. Os convertidos são, então, os frutos derivados do amor de Jesus ressuscitado, semeado através da vida e testemunho dos apóstolos. Assim, a solenidade litúrgica de Pentecostes, que hoje celebramos, é o dia conclusivo da etapa que foi inaugurada no domingo de Páscoa. A Igreja, muito sabiamente, desde o século II da era cristã, dedica estes 50 dias à expansão do tempo para celebrar a expansão do acontecimento salvífico na comunidade eclesial, na vida de cada cristão e na sua missão no mundo, até que Jesus Cristo retorne. Enquanto isso, nós vivemos das palavras do Senhor que disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Esta presença permanente de Jesus entre nós acontece graças à presença e à missão do Espírito Santo, a força do alto, Lucas 24:49, que derramado sobre a Igreja como dom gratuito, continua fazendo agir em nós os mistérios de Jesus Cristo. Encarnação, vida pública com ensinamentos e milagres, paixão, morte, ressurreição, ascensão aos céus, até que Ele venha na parousia. Podemos dizer e viver como Jesus de Nazaré sob a força do Espírito Santo que foi derramado em nossos corações. As mesmas palavras que Ele proclamou na sinagoga de Nazaré ao iniciar seu ministério público, seu verdadeiro projeto de vida messiânica e que não pode ser outro projeto para a Igreja e para cada um de nós. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Lucas 4:18-19. No dia de Pentecostes, a nova criação teve início e com ela a renovação da raça humana. Os cristãos, que repugnam o ódio gerador das divisões, dos ciúmes e principalmente dos homicídios, mas lutam pela unidade na solidariedade e no serviço desinteressado ao próximo através da caridade fraterna. É neste sentido que as imagens podem ser contrapostas. Pentecostes é a superação de Babel, no livro do Gênesis, no capítulo 11. Pois a diversidade das línguas não separa mais os que estão unidos pela linguagem do amor. O Espírito Santo tem a missão de guiar e sustentar a Igreja. Ele foi derramado para permanecer com aqueles que permanecem unidos a Jesus, como os ramos ligados à videira, produzindo muitos frutos. João 15:1-17. O lugar onde o Espírito Santo realiza a sua missão é a vida dos seguidores de Jesus e por eles no mundo. Isto é, daqueles que aderiram e acolheram a salvação. O Espírito Santo é o princípio animador da vida cristã. Assim, como o Espírito Santo é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho, de igual modo, ele é o vínculo de amor entre Deus e os seres humanos. Desta união resulta a vida no amor para ser e agir no mundo como Jesus Cristo, continuando sua obra reconciliadora. Pelo Espírito Santo acontece a continuidade do ensinamento iniciado por Jesus aos seus discípulos. Permanecer neste ensinamento é a garantia de se estar fazendo a verdade no caminho que conduz à vida, que é Jesus. Por isso os discípulos são beneficiados quando se deixam conduzir pelo Espírito Santo, pois ele os transforma em apóstolos, isto é, em enviados, com a missão de propagar o perdão e a reconciliação do inteiro gênero humano em Jesus Cristo. A reconciliação é que devolve a paz.
O dia de Pentecostes inaugura o tempo que transcorre entre a Páscoa de Jesus e a sua parousia. É o tempo da Igreja, depositária das promessas, que deve completar a missão do seu Senhor no mundo. Uma certeza não pode ser esquecida pelos seguidores de Jesus. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. João 16:33. Para vencer o mundo é preciso permanecer em Jesus. E se permanece em Jesus sendo dócil à presença e à ação do Espírito Santo, que gera a vida de comunhão entre os discípulos. A koinonia, que resulta do serviço, e é o fruto do contato pessoal e profundo dos fiéis com Jesus Cristo, o diácono do Pai a favor da humanidade. A maior evidência da comunhão-serviço é a caridade fraterna, que tudo suporta por amor a Deus e ao próximo. Jesus deu-nos o exemplo. Por isso, a caridade é o vínculo de todos os bens espirituais que podem existir numa comunidade de fé. Sem este vínculo, todos os dons e carismas, por mais excelentes que sejam, resultam inúteis e ineficazes, como nos diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. As propostas pastorais que buscamos realizar em nossas comunidades podem até ser brilhantes, mas só servem caso sejam um instrumento promotor de comunhão da Igreja com Cristo e dos seres humanos entre si com Deus. Se há comunhão, então a imagem do corpo bem unido e articulado com a sua cabeça, que é Cristo, testemunha de forma pública a presença visível do Espírito Santo invisível. Ter tudo em comum é uma grande utopia para o mundo que continua promovendo a exclusão dos menos favorecidos, porque os seguidores de Jesus parecem que em nada se distinguem dos seguidores de um mundo que só pensa em tirar vantagens. Tomar consciência dos próprios pecados contra a comunhão de vida com Cristo na sua Igreja é uma tarefa diária. Realizar este ideal de vida é reconhecer que só o Espírito Santo pode ser em nós a fonte de todos os bens. A base de tudo isso é a reconciliação do ser humano com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com toda a criação. Esta reconciliação é fruto do mistério pascal de Jesus Cristo e se tornou o imperativo da missão da Igreja no mundo. Sem esta reconciliação, todas as aspirações de felicidade do ser humano não se concretizarão e resultarão em inúteis esforços. A paz não é objeto da evolução da espécie humana. Ela é fruto da justiça que Jesus Cristo realizou na cruz, morrendo para dar sua vida em resgate da nossa. Ele reconciliou os seres humanos divididos e infundiu sobre a Igreja o seu Espírito, para que, através do ministério da reconciliação, continuasse o processo de instauração da paz no mundo. Cada cristão, pelo dom do Espírito Santo, recebeu a paz como dom precioso. Todavia, esta paz se torna empenho cotidiano na prática da caridade fraterna, que atinge o máximo da sua manifestação quando acontece a reconciliação, a concórdia e a mútua cooperação entre os batizados, que formam a comunidade dos fiéis seguidores de Jesus Cristo. Sem esta paz, isto é, sem Jesus Cristo, é impossível sobreviver num mundo que ainda está marcado pelo ódio, pela violência e por toda sorte de divisões. Um mundo onde os seres humanos continuam escrevendo as páginas da história universal com a tinta do sangue e não com a tinta do amor. Os cristãos serão capazes de superar as diferenças, as rivalidades e o ódio se renunciarem aos privilégios que somente alimentam as injustiças e, no lugar, continuarem agindo como Jesus. Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Isto é, sendo no mundo ministros da paz e da reconciliação. Enquanto a criação geme e sofre as dores do parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, Romanos 8:22, o Espírito Santo está agindo e beneficiando o mundo com a sua luz e o seu poder, porque Ele é a força criadora e renovadora. Ele é quem faz passar as coisas do caos ao cosmo, da confusão à harmonia, pondo ordem em tudo o que existe e revestindo cada criatura de beleza. Que o sínodo da Amazônia possa ser um sinal de obediência e docilidade ao Espírito Santo, que entre nós
possui a missão de renovar todas as coisas em Cristo para a maior honra e glória de Deus, nosso Pai. Uma abençoada solenidade de Pentecostes. Um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.